Quantos felizes tem aqui com Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, antes de trazer a palavra, eu queria trazer um esclarecimento para a igreja. Eu queria falar um pouco sobre a nossa construção, o nosso projeto de construção. Nós já fizemos aniversário desde o tempo que nós inauguramos o nosso projeto, já demos entrada. Mas nós estamos aí parados por causa das autorizações, o licenciamento, os alvarás. E verdadeiramente, meus irmãos, vamos orar por isso. É uma obra de dimensões que precisam de muitas autorizações. Então, que o Senhor nos dê graça. Estamos fazendo tudo conforme a lei, mas sabemos da burocracia, sabemos das necessidades dos prazos, e já vai fazer um ano já, aniversário que nós protocolamos o nosso projeto. Então vamos pedir a Jesus aí que Ele nos dê graça nos próximos dias e meses, para nós podermos começar a nossa obra e podermos, se Deus quiser, estarmos todos juntos, adorando ao Senhor, naquele lugar que Ele vai nos dar. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Estamos falando sobre o reino de Deus, desde o dia 31 de dezembro. E nós queremos ser uma igreja que não viva um culto em um lugar. Queremos ser uma igreja que seja igreja na cidade, expandindo o reino de Deus, amém? E nós estamos vendo quais são as características desse povo que faz parte do reino de Deus. E chegamos hoje à sétima bem-aventurança, que diz assim no versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Feliz os que promovem a paz, pois esses possuem a mesma natureza que Deus tem. Amém? Felizes aqueles que constroem pontes de paz onde vivem. Vamos orar, pedir a Jesus que nos dê sabedoria e discernimento. Pai, nos abençoa com a sua presença ainda mais. Que o espírito de revelação e entendimento venha sobre esse lugar. Que os corações sejam abertos, para que a gente veja a beleza de Cristo. E que saiamos desse lugar mais apaixonados, parecidos, e que sejamos o povo que levante a fama de Jesus por onde nós estivermos, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Na coleção A História da Civilização, de Will e Ariel Duran, eles escreveram que durante 3.421 anos de história registrada da humanidade, apenas 268 anos não estivemos em guerra. De 3.421 anos de história registrada da humanidade, apenas 268 anos nós não estivemos em guerra. E a guerra é a forma mais brutal em que a cobiça, a inveja, a competição, o ódio se apresentam. O homem luta por petróleo, por diamante, a humanidade luta pelas drogas, cargos políticos, por terras, luta por causa da luxúria, por posição social, luta até mesmo por causa de religião. Uma vítima da guerra civil de Angola, ele disse que as metralhadoras estão exaustas das guerras dos homens. Guerra é o absoluto oposto da paz. E quando trazemos isso para mais perto de nós, existem pitadas de guerra em muitas de nossas palavras. Frases maliciosas, pessoas armadas umas com as outras, ex-maridos e ex-esposas que colocam seus filhos uns contra os outros, famílias e amigos que são separados por causa da cobiça. Nós vivemos num mundo verdadeiramente onde salve-se quem puder. E as palavras de Jesus
elas soam como se tivessem sido escritas agora. Elas não são apenas atuais, elas são eternas. Mas ontem, meditando sobre esse texto, literalmente eu tive a impressão que Jesus poderia ter escrito a parte desse sermão ontem, quentinho, ou talvez hoje de manhã, olhando para a situação do mundo como está. Precisamos ouvir as palavras de Jesus. Precisamos compreender o que Ele quer nos dizer. Porque, meus irmãos, literalmente, nós invertemos Romanos 12, 18. Onde diz, façam todo o possível para viver em paz com os outros. Parece que a gente faz todo o possível para viver em guerra. E precisamos fazer a pergunta correta. Precisamos ser daqueles que analisam o mundo e façam a pergunta correta para compreendê-lo. O que aconteceu para que o nosso planeta se transformasse numa granada que está prestes a explodir? O que aconteceu? Ou façamos uma pergunta muito mais profunda: quem armou essa bomba? Por que estamos vivendo esse mundo em guerra? E a gente não adianta olhar agora para a política, para a economia, para a filosofia, para a antropologia. Não, nós precisamos olhar agora para dentro. Porque se nós olharmos na palavra de Deus, no Éden era tudo perfeito, até decidirmos assumir o controle da nossa vida, e então criamos a nossa própria história de guerra. E lá começou a guerra da humanidade. Caim mata Abel, o primeiro homicídio entre irmãos. Mas Deus decide entrar na guerra que nós criamos. Deus não tinha nada a ver com o nosso caminho de guerra. Nosso Deus é um Deus de paz. E acredite, meus irmãos, somente por isso que ainda existimos. Mas antes de nós vermos a solução para tanta guerra, vamos descobrir o tamanho do problema. Vamos mexer na ferida que ainda sangra. Talvez precisamos machucá-la um pouco mais antes dela ser sarada. Por que vivemos em guerra? Por que vivemos em guerra? Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, responde: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Na Nova Tradução Linguagem de hoje diz que elas vêm, as guerras dos maus desejos que estão sempre dentro de nós. Na Nova Versão Transformadora diz que procede dos prazeres que guerreiam dentro de nós. Porque queremos o que não temos e matamos para consegui-lo. Invejamos o que os outros possuem. Lutamos através da guerra para obter. Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele diz: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito, ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Então qual é a origem das guerras? É a inveja, que nos faz lutar por uma vida que não é nossa. É a ganância que nos faz entrar em guerra para possuir o que não cabe a nós. São sentimentos de inferioridade que fazem guerra dentro de nós, e por isso buscamos aprovação diante de outros. Lutamos até por amor, quando deveríamos doá-lo. Sim, somos escravos das guerras que nós mesmos criamos. E a grande pergunta que precisa ser feita é: como ter paz no mundo onde a guerra está presente em todos os lados, em todas as modalidades? Guerra nas casas, guerra nos trabalhos, guerra na nossa própria identidade, guerra nas religiões.
Por exemplo, se algumas orações forem respondidas, alguns povos são extintos. Lá em Jerusalém, existe o Monte do Templo, um lugar sagrado para 3 religiões: o Islã, o Judaísmo e o Cristianismo. É o chamado o Domo da Rocha. Lá hoje oram os muçulmanos. Mas lá embaixo ainda tem um pedaço do muro original de Jerusalém, que é chamado, o Muro das Lamentações. E lá o povo judeu ora. Mas eu tenho um certo receio de que, se as orações dos judeus forem ouvidas, os muçulmanos serão extintos. E se as orações dos muçulmanos que são feitos lá em cima forem ouvidas, os judeus que oram aqui embaixo são extintos. Até nas nossas orações nós temos guerras. E Jesus aqui está nos ensinando sobre um mundo diferente. Um reino que precisa de um povo diferente. E Jesus, ao falar isso, ele cria uma ruptura na cabeça de quem ouve. Abramos aqui uma janela temporal agora e estejamos com Jesus agora no exato momento, há quase 2000 anos atrás, onde ele disse essas palavras. Os judeus ouviram: feliz, bem-aventurados são os pacificadores, porque esses são chamados filhos de Deus. Os judeus que ouviram isso, eles tinham em mente um reino do Messias completamente diferente. Eles pensavam um Messias militar, um Messias nacionalista, materialista, um Messias territorialista. Eles imaginavam um Messias que trouxesse os judeus para o tempo áureo da sua vida, que era quando Davi fez de Jerusalém o centro da terra. Eles estavam tão enganados sobre como Jesus iria reinar e como seria o reino de Jesus, que próprio João Batista, em Mateus capítulo 11, deixa a Bíblia explicar a Bíblia, no versículo 2 diz: João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, ou seja, João teve uma notícia: Jesus está fazendo algo. E quando ele ouviu que Jesus estava fazendo algo, ele mandou os seus discípulos e digam: pergunte se é ele que haveria de vir, ou devemos esperar outro. Jesus responde para João: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O cego vê, o aleijado anda, o leproso é purificado, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ele está dizendo assim: João, eu não sei se você está concordando com tudo o que eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo é o que o Messias veio para fazer. Eu vim estabelecer o meu reino, e o meu reino tem princípios, e os princípios são esses. Não se escandalize comigo, João. Porque parece que João está vendo as curas e os milagres, mas é como se João se perguntasse: mas quando vai acontecer realmente o grande acontecimento? Quando é que ele vai tomar o reino e vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Jesus veio para quebrar paradigmas, meus irmãos. Se você adiantar um pouquinho na sua Bíblia, você vai encontrar João capítulo 6, versículo 15, onde Jesus multiplica pães. Vamos dizer que Jesus multiplicou suprimentos. Ele multiplicou suprimentos para todos ali. E a Bíblia diz que no versículo 15, à força, eles quiseram fazer de Jesus rei. É como se ele estivesse dizendo: você está nos dando o que Roma está nos privando. Precisamos de alguém como você, para que nos alimente, nos abençoe e lute contra o nosso inimigo, que nos lidere numa guerra vencedora. Talvez seja por isso que a igreja ainda usa algumas palavras um tanto ambíguas, como por exemplo: vamos conquistar essa cidade. Me parece muito militar essa expressão. Parece que vamos todos sair de mãos armadas aqui e tentar converter as pessoas a serem cristãos. A gente também usa uma expressão interessante: vamos fazer campanhas. Campanha é uma expressão militar.
campanha significa uma operação militar. Nem toda campanha é errada, eu sei disso. Mas parece que a gente está querendo conquistar a coisa do jeito que não é do jeito de Jesus. Quantos estão me entendendo? Parece que a gente quer fazer todo mundo fazer a nossa vontade. Você já viu aquele crente que quer converter o outro de qualquer jeito? E o outro só para ter paz aceita Jesus? Só para ter paz. Sabe, aquele crente que, sabe, está ali. Eu entendo o coração, mas tem gente que aceita Jesus só para ter paz. E a gente quer fazer campanha para tudo, marcha para tudo, conquistar. Eu acho que a igreja precisa começar a entender o que Jesus está falando. Felizes são os pacificadores, porque esses sim, têm a natureza de Deus, são os filhos de Deus. Até porque, meus irmãos, o céu é do humilde, a terra é do manso. E filho de Deus é aquele que luta pela paz. Você já ficou na sensação de que tem gente que prega o evangelho com raiva? Pois é, não pode ser assim. Talvez você ache assim, esse pastor está exagerando. Mas mais uma vez eu digo, deixa a Bíblia explicar a Bíblia. Uma vez Jesus estava passando para Samaria, estava passando para Jerusalém e ele tinha que passar por Samaria. Está lá em Lucas 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele ia para o seu sacrifício. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. É mais ou menos assim, os samaritanos falaram assim: você não vai orar no nosso monte? Você não vai orar no nosso templo? Você não vai ficar aqui com a gente? Então, passa direto. Não tem hotel para você aqui, não tem pousada, não tem casa, não tem nada. Sabe, aí os discípulos de Jesus ficaram indignados. Versículo 54, ao ver isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-lo? Tipo assim, bora acabar com esse povo. Se eles não querem o Senhor, vamos acabar com tudo isso. Vamos mandar um trovão e matar toda essa gentinha. Imaginou? João, irmãos, Tiago, discípulo de Jesus, tipo assim, o Deus do trovão, vamos acabar com tudo. Ele não te querem? Pois então não acaba tudo. Olha o que Jesus disse: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Jesus os repreendeu, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Então Jesus, ele é disruptivo quando ele ensina que o Filho de Deus é alguém que gera paz. Felizes os que trabalham pela paz, que promovem a paz. E eu escolhi com muito cuidado o tema dessa mensagem. Nós precisamos, como igreja, ser arquitetos da paz. Porque o arquiteto, ele é o elo entre a aspiração do cliente e a concretização da vontade do cliente. O arquiteto é aquele que torna visível a ideia do cliente. E Jesus quer, através da igreja, tornar visível o reino dele dentro de nós, através de nós. Então nós precisamos ser arquitetos da paz. E embora começamos a enxergar alguma luz, nós temos um problema aqui. Qual é o problema? O problema é, um ser humano, antes de se tornar um pacificador, precisa ser pacificado. Fale para a pessoa que está do seu lado: antes de você ser um pacificador, não, mas diga com vontade, diga: antes de você ser um pacificador, você precisa ser pacificado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é possível dar o que não tem. Enquanto a alma relampeja e troveja, a paz nunca será possível. Se seu coração vive em conflito, se por dentro você está em conflito, o caminho da paz da sua vida está interditado. Enquanto existirem tempestades dentro de nós, não experimentaremos
queremos a paz do lado de fora. As guerras estão tirando tudo da humanidade. Tem um filósofo que diz que ódio e raiva é ácido dentro de uma pessoa. E o ácido, ele corrói essa pessoa. Ele destrói essa pessoa. Não será possível que a gente não percebe isso? E não será por isso que existe tanta gente vazia? Porque o ácido do ódio e da raiva, a guerra dentro de ti já corroeu. As guerras nos tiram tudo, inclusive o nosso interior. Pensa comigo, meus irmãos. Somos um povo de guerra, pois somos um povo em guerra. Toda guerra no mundo, toda guerra no mundo, toda guerra do lado de fora é reflexo de alguma revolta que existe dentro de nós. Me lembro de um filme extraordinário que eu assisti, Alma de Herói. A história se passa na Depressão Americana de 1929, onde o mundo perdeu 15% do seu PIB mundial. É uma história que tem 4 personagens centrais. Um empresário que estava em depressão porque perdeu um filho. Um jockey problemático, complicado. Um treinador desacreditado e bêbado. E um cavalo indisciplinado e perdedor. Imagine que filmaço. 4 pessoas completamente desacreditadas. E a melhor cena do filme? Bem, a melhor cena do filme para mim é quando o jockey, ele perde uma partida quase ganha. Perde uma corrida quase ganha. E então, depois dele ter perdido essa corrida, ele vai para cima de uma ponte. E lá ele começa a brigar com todo mundo. Então chega o empresário e diz para aquele jovem: rapaz, qual é o problema? Aí ele diz: o problema é o cavalo. O problema é o outro adversário. O problema é que você não me dá o apoio que eu preciso. Esse é o problema. Aí o empresário olha para ele de forma séria e profunda e diz: por favor, me diga qual é o seu problema. Aquele jovem então fica só, a música começa a tocar e ele lembra qual é o problema dele. O problema dele não era o cavalo, o problema dele não era os adversários, o problema dele não era nada disso, não estava lá fora o problema dele é que ele tinha sido abandonado pelo pai e ele estava com ódio do pai. Ele estava em guerra contra o pai. Então, no momento de lucidez, naquela ponte, ele deixa o rio levar o seu passado. E ele faz paz com o seu passado. E a partir dali o filme ganha uma outra tônica e é extraordinário. Entenda o que eu vou dizer. Existem muitos demônios que Satanás usa para atormentar a nossa vida. Mas tem uns que a gente mesmo cria dentro de nós. Tem muita guerra que a gente mesmo cria dentro de nós. Tem muito sentimento que a gente mesmo coloca dentro de nós. E a gente vai se corroendo por dentro por falta de paz. E a única esperança para a paz na sociedade é paz interior. Porque o verdadeiro campo de batalha, meus irmãos, é a nossa alma. É o mundo dentro de você que cria um mundo em volta de você. Você já viu que tem gente que chega no lugar, é como um extintor de incêndio? Acalma tudo. Mas você viu que tem gente que é daqueles que diz assim: vai deixar assim, vai deixar assim. Tu está vendo o que ele está falando? Não. Sabe, existe gente que nasceu para criar problema. Mas Jesus quer fazer um povo renascer para ser a solução para a guerra. Mas como é que a gente resolve tudo isso? Eu quero que a partir de agora você olhe para uma pessoa. Olhe para Jesus. Olhe para as suas reações. Passeie, peça para o Espírito Santo te ensinar a passear
pela alma do nosso Salvador. Olhe para Jesus, admire-o. Veja o mundo em que Jesus nasceu. Veja o mundo em que Jesus veio em carne. Era um mundo muito mais violento do que o de hoje. Pessoas eram assassinadas nas ruas. Pessoas eram apedrejadas por causa dos seus pecados morais. Os piores eram crucificados, pendurados em postes, ou mesmo lá na Montanha da Caveira. Só que ninguém nunca tirou a paz de Jesus. Por mais violento que fosse o mundo, nunca tirou a paz de Jesus. Por quê? Porque quase a totalidade das guerras que nós lutamos, primeiro acontece no nosso coração. E Jesus tinha um coração em paz. Um coração em revolta é a mãe de todas as guerras. Enquanto não haver paz em nossos corações, é impossível haver paz em nossa vida. Inevitavelmente, o que existe dentro do homem vai ser visto do lado de fora. O mundo é um barril e a nossa alma é o que produz a pólvora para que ele exploda. Não sei você, mas eu sei um dia que você acordou, o arco-íris brilhou para você, a borboleta pousou no seu nariz, você estava todo feliz. Aí você chega para alguém e diz assim, bom dia, aquela pessoa olha para você, está chateada. No trânsito, ela é transfigurada, se transforma no incrível Hulk, sai do Banner, vira o incrível Hulk. E aquela pessoa impaciente, deixa eu te falar, ela pode culpar o mundo, ela pode culpar as finanças, ela pode culpar o boleto, ela pode culpar o marido, a esposa, mas deixa eu te falar, se você cavar um pouquinho, o problema está lá dentro. E eu queria te lembrar uma coisa sobre Jesus. Eu queria te lembrar um nome de Jesus. Um dos nomes de Jesus, ditos centenas de anos antes dele nascer. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu. Isso é uma profecia. O filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. O reino de Jesus é um reino de paz. Ah, pastor, essa mensagem hoje veio como, sabe, encaixou em mim. Não é só em você não, mas foi em mim também. É a 4ª vez que eu estou pregando ela hoje. E toda vez que eu jogo lá, volta como bumerangue e bate aqui. Nós estamos juntos. Se ela é para você, é para mim, é para nós. Precisamos do príncipe da paz. Precisamos entender as palavras do Cristo. Sabe, no Sermão da Montanha, ele diz assim, feliz é o que promove a paz. Esse é o Filho de Deus. Mas se você percorrer um pouquinho no versículo 39 do capítulo 5, ele diz assim, olha, se alguém bater na tua face, dá um upper de direita nele. É isso que ele fala? Não, dá outra. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus, se alguém bater no meu rosto, eu tenho que dar o outro lado. Isso é literal, Jesus? Bem, pode até ser, mas Jesus está aqui fazendo uma analogia. Ele reporta num tempo onde não era incomum um romano bater em um judeu para gerar uma revolta no judeu, e o judeu vir sobre o romano, e o romano então ter o direito por lei de matar o judeu. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Se o judeu te golpear, se o romano te golpear, judeu, dê a outra face. O que Jesus está falando? Tenha autocontrole, porque essa vai ser a única maneira de você não acabar numa armadilha de morte. Se alguém te bate, se alguém te passa para trás, ei, não caia na armadilha de ficar com ódio, raiva, falta de perdão, porque isso pode te levar à morte. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque você não pode controlar as situações, mas pode controlar seu temperamento e seu caráter. Aleluia.
Gente, temperamento não tem problema nenhum. Eu já fiz teste de personalidade. O meu temperamento, ele é... Quais são os temperamentos que tem, gente? Eu não sou colérico. Eu também não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Mas tem outros, quais são? Fleumático, esse eu não conheço. Qual outro? Tem outro que... Ih, nunca vi. Cada um tem o seu temperamento. E não tem nada de errado com o nosso temperamento, amém, meus irmãos? Até porque se a gente for para o inferno por causa do temperamento, a culpa é de Deus que nos deu ele. Você sabe qual é o problema? É não ter fruto do Espírito para dominar o seu temperamento. Porque nada é melhor do que um homem sanguíneo quando ele precisa agir. E nada é melhor do que uma mulher paciente quando ela precisa ouvir. Por isso você precisa da graça de Deus. Por isso que Jesus disse, se bater na tua face, dá outra. Tem autocontrole. Mas Jesus também fala outra coisa, lá em Mateus 5:41. Que se te pedirem para andar 1 milha, caminhe 2. 1 milha são 1.600 metros. Naquele tempo, um romano tinha o direito de exigir de um judeu que carregasse o peso que ele estava carregando por 1 milha. O que Jesus está dizendo? Olha, é o seguinte, o meu povo é aquele que anda a 2ª milha. Porque a 1ª milha é lei, você é obrigado. Mas a 2ª milha é decisão, você faz por liberdade. A 1ª milha, você está debaixo da lei romana. Mas a 2ª milha, você está debaixo da minha graça, que te libertou para servir até o seu inimigo. Então Jesus ensina a responder à opressão com generosidade e serviço, indo além do que é exigido. Sabe, eu posso ver nas palavras de Jesus as ondas de paz que precisam tocar os corações em guerras que existem por aí. Se a gente entender o que Jesus está dizendo aqui hoje, meus irmãos, nós vamos abaixar a temperatura de imperatriz através da paz que excede o entendimento. Mas vamos tornar a coisa bem pessoal agora. Me conta uma coisa, você é encrenqueiro? Você é encrenqueira? Não vale apontar para o outro. Você é barraqueiro? Você é barraqueira? Você joga as pessoas umas contra as outras? Você é criador de problema? Você espalha boato? Você é daquela pessoa que só reclama, nunca elogia? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Os pacificadores são esses que serão chamados filhos de Deus. Então não reclame. Se você é ou possui uma dessas características que eu te falei, não reclame da sua baixa espiritualidade. Não reclame. Porque possivelmente você está usando a sua língua para botar fogo em alguma coisa. E uma das características mais evidentes do pacificador é que ele aprende a frear a sua fala antes que a sua fala vire fogo. O pacificador, ele procura muito bem o que dizer. Até porque a palavra de Deus em Tiago 3,17 diz que a verdadeira sabedoria, ela é pura e é pacífica. Pensa comigo, meus irmãos, qual é o valor de um provocador? Qual é o valor de um barraqueiro? Que bem essa pessoa faz para o mundo. Agora calcule o valor de um pacificador. Nos filmes, principalmente naqueles filmes de ação, eu gosto muito de ver quando um negociador entra na cena. Sabe, e eu troco a pipoca pelo bloco de anotação, porque eu acho interessantíssimo alguém que consegue conciliar duas partes inconciliáveis. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, não é preciso instrução para arrumar problema, não precisa. Qualquer idiota arruma um problema. Mas pessoas que solucionam e pacificam valem ouro. Valem ouro. A palavra de Deus, ela diz assim: faça todo o possível para viver em paz com todos.
E literalmente o mundo hoje prefere seguir líderes briguentos. Líderes que contenciosos. E o caminho que Jesus está nos dando é o caminho para a gente aprender a habilidade artesanal de construir paz, pela habilidade dos céus, pelo dom dos céus. Porque o caminho da igreja é liderar no caminho da paz. E a paz começa a chegar quando a gente começa a entender que a graça de Deus precisa nos ensinar a controlar o nosso mundo interior. Se eu fosse você, eu começava a orar agora: Senhor, me dá essa graça para controlar o meu mundo interior. Irmão, mais uma vez eu vou dizer, essa mensagem, ela é de carapuça. Pega aqui no meio, no canto, no outro e aqui. Precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas próprias guerras, nossas próprias satisfações. Porque o caminho da guerra nem sempre é o caminho do guerreiro. Precisa ser muito forte para evitar a guerra. Quantos me entendem? Diga amém. Qualquer pessoa pode fazer guerra, mas nem todos são pacificadores. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Pegue 10 crianças de 2 anos, coloque elas numa sala, e um brinquedo que solta luz e som, só um no meio delas, e você sai. Bom, a Terceira Guerra Mundial começou. E se não houver intervenção materna, estatal, paternal, vai ter sangue. Mordidas, arranhões, puxões de cabelos e todos os mais absurdos atos violentos que a humanidade pode praticar por causa de um brinquedo. Não é preciso muito para fazer guerra, mas para ser pacificador, precisa ser pacificado pelo príncipe da paz. Sabe, o pacificador é gente diferente. Sabe, é gente que tem superpoder. Sabe, é aquela pessoa que quando chega, o ambiente, sabe, se está quente, esfria. Se está barulhento, silencia. Sabe, e ele não é por autoridade, é porque ele traz com ele o espírito da paz. Amém, meus irmãos? Sabe, é aquela pessoa que quando chega, dá gosto quando ela chega. Até o ar fica gostoso de respirar, aleluia. Só que o pacificador não é aquele que quer a paz. O pacificador não é aquele que deseja a paz. O pacificador não é aquele que torce pela paz. O pacificador é aquele que age promovendo a paz. Ele não é omisso, ele é ativo. Então, olhando para as palavras de Jesus e para esse mundo, a gente diz: Jesus, o teu mundo não é daqui, não é mesmo não. Jesus é um alienígena. Ele veio de outro planeta. E ele não chegou na nave espacial, ele chegou no ventre de uma virgem, amém, meu irmão? Ele veio nos ensinar como é ser humano de verdade, de que a gente esqueceu disso. Não é da natureza humana viver em paz, mas é da natureza, da criação de Deus, sermos seres pacíficos. Quer ser conhecido como filho de Deus? Seja pacificador, seja justo, fale a verdade em amor. Verdade em amor, use de misericórdia, ande com o mastro de uma bandeira branca em suas mãos. Precisamos de um espírito oposto ao espírito desse mundo, que é o espírito de Cristo dentro de nós. Mas eu quero abrir agora uma aspa, na verdade um parênteses aqui. Eu preciso fazer uma ressalva aqui, e eu preciso da sua redobrada atenção. A palavra de Deus diz em Romanos 12:18: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Diga comigo: se possível. Haverão situações que não é possível ter paz. Quem anda em paz com o pecado, com o erro e com a injustiça, não é pacificador, é cúmplice. E às vezes é exatamente por isso que está em guerra. Tem situações que o cristão não tem como ter paz. Ele vai ter que guerrear. Principalmente quando o assunto é pecado
e injustiça. Jesus é o príncipe da paz. Então como é que você me explica, por exemplo, Mateus 10:34? Coloca para mim Mateus 10:34 aí. Olha só. Não pense que vim trazer paz à terra. Palavra de Jesus. Não vim trazer paz, mas espada. Pastor, decide aí. É paz ou não é? Ele é o príncipe da paz ou é o guerreiro com a espada? Você precisa entender em que contexto Jesus está falando aqui. O contexto que Jesus está falando aqui é do discipulado. E o que Jesus está dizendo aqui, depois você lê o texto inteiro. Ele está falando aqui de que Ele vai separar você com a espada dEle, para você não ser de mais ninguém que não seja dEle. Você não vai amar mais o seu pai ou sua mãe do que Ele. Você não vai amar mais a sua família do que Ele. Jesus está dizendo assim: entre teu pai e eu sou eu. Entre as suas paixões e eu sou eu. Eu não tenho adversários. Eu sou o único. É isso que Jesus está ensinando. Então muitas vezes a paz que nós procuramos, ela precisa de uma luta agora. Contra paixões, contra prioridades que não seja Cristo, contra culpa, contra vergonha. Porque você foi criado para viver em paz, embora esteja em guerra. E você precisa entender que paz não é igual a trégua. Trégua é quando eu deixo de atirar por um tempo. Nós não estamos falando de um estilo de vida temporário. Nós estamos falando de uma reconciliação definitiva. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Paz não é fuga de problema. A Bíblia não nos ensina a nos esquivar de problemas. Aliás, irmãos, tem 3 tipos de problemas. O pior é o que você não sabe que você tem. O segundo pior é o que você sabe que tem, mas é difícil de resolver. E o melhor problema que existe é o que você sabe que tem e que tem solução. Aleluia. E você pode sair daqui com a solução de muitos problemas hoje, se a graça de Deus entrar no seu coração e revelar quem é Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus não negociou a paz com todo mundo. Não. Porque não existe paz barata, assim como não existe graça barata. Jesus nunca buscou paz que negociasse com a verdade. Não há unidade com a mentira. Não há paz com os ídolos. Não há unidade fora da verdade. Por isso, os pacificadores não são aqueles que apenas esperam a paz acontecer. São aqueles que promovem a paz. Então o pacificador não é neutro. Ele não provoca a guerra. Ele não provoca o conflito. Mas não é cego quanto às injustiças desse mundo. O pacificador não é um banana. Ele busca a justiça. E agora, existem verdades aqui aparentemente inconciliáveis. Deixa eu explicar. A paz que você almeja não será possível somente porque você deseja. O ser humano não consegue encontrar paz sozinho. A paz requer uma guerra. Requer sacrifício. E isso já foi feito. Jesus nem sempre esteve em paz. Ele teve que lutar. E eu quero te mostrar o local da maior guerra que já existiu em todo o universo. O local da maior guerra de todo o planeta. Coloca para mim aí, por favor. Esse foi o local da maior guerra que já existiu. Jesus entrou em guerra para nos salvar. E um dia nós veremos face a face as marcas da guerra em nosso Senhor. Veremos em suas mãos, veremos em seu lado
Sabe, nós veremos Ele em glória. A Bíblia diz que Jesus brilhará mais do que o sol. O sol vai parecer uma lanterninha perto de Jesus. Mas nessa glória toda, você verá um rei, onde o seu manto está tingido de sangue. Jesus lutou por nós. Na cruz, todas as forças do universo estavam presentes. O homem fez a sua parte em assassinar o Filho de Deus, mostrando a maldade do seu coração. Satanás fez sua parte em esmagar a semente da mulher, demonstrando a sua hostilidade ao Filho de Deus. Jesus fez a sua parte, pois o justo morre pelos injustos, e Deus fez a sua parte, derramando sobre um só homem, em um só lugar, em um só momento, toda a sua ira. Esse foi o lugar de maior guerra que já existiu em todo o universo. Eu não sei como as galáxias não se deslocaram, como os planetas não explodiram, porque não existiu guerra maior do que a travada na cruz. E eu espero que você leia um versículo comigo agora, como você nunca leu na sua vida. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi uma paz sem custo. Jesus viveu uma guerra infernal. Porque você sabe o que é o inferno? O inferno é sofrer na mão dos homens, nas mãos de Satanás e por fim nas mãos de Deus. Jesus viveu um inferno para que nós estivéssemos em paz. Meus irmãos, a cruz mudou o mundo, mas também assombrou os céus, porque jamais os céus imaginariam que Deus Pai despejaria toda a sua ira no Deus Filho. Que um inocente lutaria a guerra dos culpados. Esse é o nosso Messias. Jesus resolveu nos trazer de novo para Deus. Paz é uma condição de amizade. Jesus, ele sabia que Deus nunca deixou de nos amar, mas nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. E a pior guerra que uma pessoa pode travar é uma guerra contra Deus. Por que você acha que Jesus Cristo é chamado o Príncipe da Paz? Sabe, no dia que Jesus nasceu, uma música no céu foi cantada. Uma linda música. Lucas 2:8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Jesus Cristo veio para trazer paz. Os céus declararam paz quando aquele bebê de 3 anos, revestido de toda a glória, de toda a majestade de Deus, nasceu. Jesus Cristo veio para mudar essa vida caótica que a gente tem, essa alma em guerra que a gente vive. Nós precisamos descobrir onde perdemos a paz, mas deixa eu te dizer, aonde você
você encontra? Você encontra em Jesus Cristo de Nazaré. A terceira carta de João, capítulo 1, versículo 15, diz na NVI: a paz seja com vocês. Mas a melhor tradução está na NAA: a paz esteja com vocês. Sabe por quê? Porque a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. Por isso, quando você chegar para o irmão e dizer assim: paz do Senhor, ou a paz esteja com você, você está dizendo para ele que você perceba que Cristo está do seu lado. Irmãos, não é blindagem impenetrável, mas é estabilidade para vencer a guerra. Porque a paz que Jesus nos dá, no seu discurso final em João 14, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Presta atenção, Jesus não nos dá a paz como o mundo dá. Como é que o mundo dá paz? Plano de saúde e saúde. Casa de 4 quartos com closet grande para a esposa. Caminhonete. Todo mundo feliz, sem boleto para pagar. Aleluia. Essa é a paz que o mundo pode te dar. Essa é a paz que o mundo te dá. Agora, qual é a paz que o mundo não pode te dar? O pau está quebrando lá fora, está tudo difícil, mas uma presença, pela graça de Deus, entra dentro da sua vida, e a sua alma, ela é modelada pela presença dessa graça, e nada mudou lá fora, mas tudo mudou aqui dentro, porque é uma paz que o mundo não pode dar. Ou como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ela não é uma paz que é burra, que a gente não entende, que ela é irracional. Ela é irracional, não é isso. É uma paz que ela é supra-racional, porque Paulo está escrevendo agora, sabe, numa prisão minúscula, aonde ele está amarrado e a 2 soldados, ele está preso a 2 soldados, é o lugar onde ele come e faz suas próprias necessidades, e ele então pega a sua pena e começa a escrever a carta da alegria, e ele diz: essa paz que eu vou escrever agora, ela excede o entendimento. Não olha para as circunstâncias, não olha para o soldado, não olha para a prisão, não olha para onde você faz cocô e xixi, não olha para essa desgraça que você está vivendo. É uma paz que vem de outro lugar, é uma paz que excede o curso normal da vida, porque ela guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Ela não muda lá fora, ela muda aqui dentro. Ela muda dentro. Parece que um homem nunca vai viver em paz. Não, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que o Evangelho diz. Está tudo sob o controle de Jesus. E o que falta então, pastor? Me dizem, cara, falta você crer. Que a graça de Deus venha sobre você agora para você crer. Deixa eu te dar um exemplo. Eu morei até os meus 10 anos no Espírito Santo. E o nosso lugar de descanso era uma cidade chamada Guarapari. E o lugar preferido de nós, as crianças, era a Praia do Morro. A gente ficava contando os dias e as horas aonde nosso pai nos levaria até essa praia. E a gente pegaria aquela prancha de isopor e iria surfar naquelas ondas gigantescas de 1 metro. Porque para uma criança de 8 anos, uma onda de 1 metro é muito grande. E eu me lembro que quando a onda ficava muito alta e o mar ficava muito tempestuoso, eu olhava para trás. Aí eu via lá atrás um homem bem grandão chamado Altair Damasceno, assim, ó, com um bigodão. Ele falava só assim, ó, tipo assim: tô aqui. A onda não mudou, minhas pernas não cresceram,
O mar não mudou. Minha prancha não teve um sistema novo, nem passou por um upgrade. Mas eu tinha para quem olhar. E quando eu olhava para o meu pai, meu coração se acalmava, mesmo que o mar não. A minha pergunta é: você tem para onde olhar? Você consegue olhar para Jesus e ver isso? Você consegue ver em Jesus uma bandeira hasteada? Pelo menos até hoje ela está hasteada. Existe paz para você. Eu queria que você pensasse em tudo isso. Porque sem Jesus, sem paz. Esse ambiente está saturado de oxigênio. Mas se esse oxigênio não entrar dentro de você, você morre. Embora tenha oxigênio em todo lugar, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar. Mas se Ele não entrar dentro de você, você nunca vai ter paz. Deixa eu te falar uma coisa. Não são palavras minhas. Essa é a sabedoria da vida e também palavras de Agostinho. Um homem, se ele existe, impreterivelmente ele busca duas coisas: alegria e paz. E se ele não está buscando uma dessas duas coisas, é porque ele já morreu há muito tempo. E eu quero te dar uma promessa. O mundo começou em paz num jardim. E vai terminar em paz na cidade de Deus. Por isso, pense, se o príncipe da paz já te pacificou, se Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Fecha teus olhos. Pense em tudo o que eu falei agora. E aquilo que mais lhe pegou por dentro. Coloque em palavras para Jesus agora. Fala para Jesus, conversa com Jesus. Vamos, abre a tua boca e fala: Jesus. Aliás, pega toda a tempestade da sua alma agora e coloca ela à disposição de Jesus. Coloca teu coração agora, Senhor. Desnuda o teu coração diante de Jesus agora. Porque você precisa dessa paz, como você precisa do ar que você respira. E nós nunca seremos pacificadores se não formos pacificados por Jesus. E deixa eu te falar aqui, qual é o galardão, o prêmio do pacificador? Olha para mim aqui. Qual é o prêmio do pacificador? Adoção. Eles serão chamados filhos de Deus. É a adoção. É a adoção. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração agora. Que o Espírito Santo de Deus fale com você agora. Que revele Jesus Cristo para você agora. Que o Espírito Santo de Deus te revele o Cristo exaltado e sublime. O príncipe da paz, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que hoje você saia desse lugar com a maré baixa na tua alma. Que o Senhor te toque, no nome de Jesus.